Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Desenhar. Esse aqui é um podcast onde você tem um mergulho criativo, um tempinho ali para você parar um pouco, ouvir histórias de mulheres inspiradoras, assim como Carol Campos. Prazer de ter essa mulher incrível. Carol Campos foi professora de educação física, começou a carreira como professora de educação física. De professora de educação física a diretora, em 16 anos, ela se transformou e se reinventou, sempre olhando os objetivos e mirando para frente, né, Carol? Isso aí, poxa, um super prazer estar com vocês aqui hoje pra gente conversar, falar aí nesse podcast tão interessante. Eu tenho a honra de ser amiga, né, minha cliente, a gente joga tênis juntas e é uma mulher que sempre me inspirou muito, você sempre me inspirou muito, a gente sempre, toda vez que a gente conversa, ela tem uma coisa a acrescentar. E hoje eu fiquei sabendo de alguns detalhes da tua mudança de carreira, né? Eu também mudei de carreira, né? A gente conversou sobre isso. Eu tive uma mudança de carreira muito brusca, né? Assim como a sua. Mas eu acho que a tua foi muito mais profunda, porque são áreas totalmente diferentes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais daquela história da Carol, lá do início, recém-formada, de 21 anos. Conta pra gente como que foi esse iniciozinho na tua carreira. Maravilha. Eu primeiro fiz educação física, né? Então, entrei na faculdade com 17 anos. Com 21 anos eu estava me formando em educação física. E aí trabalhava já, principalmente, como professora de natação. Natação foi o que eu me apaixonei, né? O esporte que eu me apaixonei na faculdade e trabalhava com isso. E vivia do esporte, não estava vivendo do esporte, né? Tem isso, é uma coisa muito importante. A gente, quando você vai fazer educação física, né? Muitos na minha época, pelo menos, nós éramos atletas de algum esporte. E aí o seu sonho era viver do esporte, né? Então, fiz educação física, fui uma menina que pratiquei esporte a minha vida toda, falei, vou fazer educação física. Fiz educação física, só que aquela minha vontade, aquele meu sonho de viver do esporte, né? Quando eu tinha 25 anos, ficou claro para mim que eu não ia conseguir viver do esporte, né? Então, aos 25 anos, eu já estava repensando um pouco minha vida, né? 25 anos, você começa a pensar, poxa, quero, né, ter a minha casa, quero ter o meu espaço. E aí foi a hora que eu fiz essa transição de carreira, né? Muito curioso, assim, fiz essa transição de carreira para o mercado financeiro, que é uma coisa completamente diferente. Então, assim, só uma pausa aqui nesse momento, né? Porque, pensa só, qual foi o gatilho que te fez falar, não, agora eu não quero mais? Foi, assim, não vou ter liberdade financeira, não vou ter... O que foi, assim? O gatilho, até agora me lembrou uma coisa importante que a gente ainda não comentou sobre isso. O gatilho, eu já vinha pensando em mudar de carreira, porque eu falava, cara, infelizmente eu não vou conseguir me sustentar, viver a vida que eu gosto de levar, que eu quero levar, eu não vou ter como fazer isso, tendo as despesas da minha casa e tudo mais. Então, esse já foi o primeiro momento, olhando para as minhas amigas, né? As minhas amigas, eu tinha algumas que trabalhavam em banco, então estavam com a vida mais organizada financeiramente. Eu falei, opa, esse é um lugar interessante. Né? E o meu pai, ele é do mercado de seguros, a vida toda. E logo no início, até voltando ainda mais atrás nessa história, quando eu fui para a faculdade, né, com 17 anos, eu fui super nova, eu estudei na Federal, então eu comecei no segundo semestre. Aí meu pai falou, então tá bom, no primeiro semestre você vai trabalhar comigo. E aí meu pai me botou para trabalhar na corretora de seguros dele. Foi meu primeiro trabalho, tá? Eu tinha 17 anos, né, recém-feito, e trabalhei com meu pai. E fiquei com meu pai lá 6 meses. Aí eu falei assim, pai, eu vou ficar aqui 6 meses, eu quero ir pra faculdade, eu vou fazer educação física, eu não vou ficar aqui. Porque meu pai tentou me convencer para estudar administração e eu não quis, a vida toda. Corta pra frente, não fiquei com meu pai, fiz educação física. Quando eu tinha 25 anos... eu não sei se vocês lembram, tinha no programa do Sérgio Grosman tinha um momento que eles chamavam de púlpito, que você ia lá e falava uma coisa, protesto, aí você fazia um protesto. E aí o meu protesto foi que meu pai, apesar dele ser do mercado de seguros, meu pai foi presidente da Federação de Futsal, enfim, era super envolvido com o esporte também e me criou no esporte. Aí o meu protesto foi, meu pai me criou no esporte, né, me fez ter essa paixão, fiz educação física e não me adianta em nada, não me ajuda em nada para uma colocação. E aí o protesto do meu... meus irmãos, cada um fazendo seu protesto. Aí o do meu pai foi, protesto, trabalho no seguro desde garoto, criei uma empresa, criei um negócio, nenhum dos meus filhos quer assumir isso aqui. Aí nesse dia que eu já vinha pensando,
sobre várias questões de carreira, já vinha pensando nessas amigas que estavam bem financeiramente, na minha opinião. Falei assim, cara, tudo tá me levando para esse caminho. Entendi. Que é o caminho do mercado financeiro. Então, o meu pai foi um trigger, eu acho, para essa tomada de decisão. Entendi. Então, uma inspiração também, né? Porque você estava ali meio que na dúvida, não tinha tanta liberdade financeira ainda, não estava conseguindo se colocar do jeito que você gostaria, apesar de amar o esporte, mas não estava tendo a rentabilidade, né? Exatamente. Porque dinheiro é liberdade, né, Carol? Ter dinheiro é liberdade. E, assim, isso para mim ficou muito claro, né? Quando eu fui para o mercado, surgiu a oportunidade, né? Eu fiquei falando tanto, e eu acho que isso é super importante a gente colocar aqui, né? Quando você tem uma vontade, um sonho, você tem vontade, você coloca a sua intensidade, a sua intenção nisso, né, de você falar, reverberar, isso acontece. É muito engraçado, porque as pessoas falam assim, é o pensamento positivo, mas ele precisa da ação, né? Então, eu tava com aquela vontade, quero trocar de carreira, brilhou para mim, mercado financeiro, então comecei a falar para várias amigas, poxa, leva meu currículo pro seu banco, leva meu currículo pro seu banco, e fui falando com todo mundo. Até que uma amiga minha teve a oportunidade de estar em contato, né, com uma pessoa que estava buscando profissionais para uma turma de formação na Bradesco Seguros, e ela falou assim, opa, deixa o seu cartão comigo então, que eu tenho uma amiga que está procurando. Mas você não tinha experiência de nada, só a vontade, Nada. o desejo e louca, tipo, agora eu quero ganhar dinheiro, eu vou entrar nesse mercado. Foi isso aí. Eu sempre fui muito boa na escola e tudo, sempre fui muito boa em matemática, adorava. Eu tenho uma habilidade para essa parte de números, mas não tinha nenhuma formação específica. E aí surgiu essa oportunidade, fui para esse meu primeiro emprego, né, no mercado financeiro mesmo. Quantos anos nessa você tinha, transição. Carol? Tinha 25 anos, né? E aí fui para Bradesco Seguros. E aí comecei lá essa trajetória, né? Fiz todo o curso, era uma turma de formação, então fiz todo o curso, aprendi ali, fui seguindo primeiro para o mercado de previdência complementar, então ali já foi a minha inserção no mercado de investimentos, né? Mas aí você foi estudando, você foi fazendo curso, foi se formando, como que foi? Porque aí você entrou... Exatamente, eu entrei um mês de curso para poder tirar a certificação de seguros, que é a SUSEP. Né? Para você ser corretor de seguros, você tem que ter a SUSEP. Então, foi um curso de formação, um mês intenso de aulas todos os dias, a gente tinha aula de manhã e de tarde. Né, lá você começou do zero praticamente, né? Do zero, e aí o que acontecia? Você estudava, você fazia a prova você pagava, meu pai pagou minha prova, por exemplo, né? Aí eu tirei a minha SUSEP. Se eu não tivesse passado, eu não conseguiria ingressar, o curso precisava que ao final eu tirasse a minha SUSEP, para eu seguir. E aí eu fiz, tirei uma nota super boa, fui a primeira da minha turma, né? E aí me deu a opção de escolher. Aí eu falei, opa, entre ir para os outros ramos de seguros e previdência, o que brilhou para mim no momento que eu estudei ali, né, para fazer a prova, foi previdência, porque falava de investimentos. Eu achei esse assunto interessante. Entendi. E aí eu fui trabalhar em previdência, trabalhei com previdência em torno de 3 anos e meio, que me deu uma bela base. E aí durante esse período, o que aconteceu? Eu comecei a fazer vários cursos, porque eu falei assim, poxa, eu não sou da área aqui, né? Eu não fiz administração, eu não fiz economia... então, eu fui buscar igualar aquele gap que eu tinha das outras pessoas. Então, comecei a ler muitos livros, que eu leio muitos livros. Eu comecei a ler muitos livros de negócios, comecei a ter esse hábito de ler livros de negócios, né? E fazendo vários cursos de formação. Fui fazer alguns cursos, principalmente para entender mais desse universo de investimentos, né? E aí eu fiz um curso, que foi, na época, um dos mais importantes, que era um curso onde eu aprendia a operar na Bolsa, né? Análise técnica, análise fundamentalista... Enfim, era para eu poder saber mais sobre investimentos em ações, bolsa de valores. Eu fiz um curso de formação que eu paguei do meu bolso, investimento meu pessoal. Aí você já estava em outro nível, né? Você já tinha saído, pelo que eu entendi. Saiu, já tirou do zero, já foi... Sim. Você já tinha estudado. Já estava no terceiro ano já tava... de trabalho. Isso, e aí eu falei, poxa, vou fazer esse curso. E olha como as coisas são. Aí eu fiz esse curso, eu falei assim, vou fazer esse curso. Naquele momento eu não estava pensando em sair de lá. Eu fiz esse curso para mim. Para eu ter mais conhecimento, para eu poder falar com o cliente melhor, enfim, para que eu pudesse crescer profissionalmente. E aí, no que eu fiz esse curso, um pouquinho mais à frente, um belo dia, tinha uma feira antigamente de investimentos grande lá no Rio de Janeiro. Eu estava nessa feira, um amigo meu trabalhava numa corretora, eu estava esperando ele. Nisso que eu estava esperando ele, que ele estava atendendo um cliente, eu estava nessa feira,
O que aconteceu? O jornal estava filmando as pessoas e eu estava olhando o fechamento do pregão, porque eu tinha saído um pouquinho antes do fechamento do pregão, estava lá na feira, aí eu estava olhando enquanto eu aguardava ele, e aí a jornalista veio e me entrevistou, né? Primeiro ela falou comigo sem gravar, depois ela gravou. Ela falou, o que você está olhando? Eu falei, não, eu estou olhando o fechamento do pregão. Ela falou, posso fazer um take com você aqui, que a gente está filmando? Eu falei, claro. Aí eu saí no RJTV. Não, foi muito engraçado, porque ela me filmou e aí a gente conversou um pouquinho do que eu estava ali na feira, o que eu estava buscando. E aí nisso, esse meu amigo estava aqui, atrás estava o stand da corretora dele, tá? Dito e feito, tá aqui atrás do stand da corretora dele, a imagem tá aparecendo tá aparecendo aqui atrás o logo da corretora. Menos de 6 meses depois eu estava trabalhando nessa corretora. Com eles. Cara, como é, né? O universo conspira a favor. Às vezes você tá ali numa situação, você tava na hora certa, no lugar certo também, né? Impressionante. E com a vontade de fazer, né, Carol? É, impressionante. E aí, trabalhei lá por mais 1 ano e meio, focada no mercado de ações. Aí foi muito interessante, foi uma experiência boa para mim, porque ali eu comecei a dar palestras e comecei a cuidar de uma conta que era de educação financeira para mulheres. Então, Geração de Fazedoras, se a gente pensar, ele começa aí. Começa lá. 2010. E você sabe que, desculpa te cortar, mas sabe que você tá falando isso agora? A gente vai deixar, a Carol escreveu junto com a Darla esse livro que é o Geração de Fazedoras. Eu tenho a honra, fui uma das primeiras a ler, amei, assim, super fácil. Eu tenho muita dificuldade com questão de ação, investimento, previdência. Para mim é dificultoso. Então, tem uma pessoa sempre, né, que faz isso pra mim. Mas eu achei a leitura muito fácil. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês, porque assim, pra você que tá empreendendo, pra você que tá começando agora, gente, é muito fácil mesmo de ler. E agora você falando, eu tô pensando, falei, nossa, é muita compaixão do outro, né? Porque você, altíssima diretora executiva, né, de grandes bancos, por onde você passou, né? Carol agora está em sabático, ela vai contar, mas agora ela está em sabático. Cara, ter a compaixão com o outro, né? De falar, cara, deixa eu escrever, botar uma linguagem mais fácil, deixa eu colocar um dever de casa, uns to-dos aqui dentro. Então, realmente, talvez tenha um pouco desse teu momento, né? De você entrar num ramo que você não conhece, você foi galgando isso devagarinho. E eu consigo agora entender, agora eu consigo fazer esse link do Geração. Por que 2 mulheres gigantes no segmento financeiro escreveram um livro acessível? Perfeito, né? É exatamente isso. Assim, quando a gente escreveu esse livro, o objetivo era conseguir levar a mensagem que a gente gostaria de ter recebido no início da nossa carreira profissional. Essa Carol de 25 anos que começou no mercado financeiro, eu gostaria de ter lido esse livro. Esse livro, perfeito. Né? E a Carol, mesmo no mercado financeiro, ou a Carol, professora de educação física, gostaria de ter lido esse livro. Eu acho que o livro ele fala de atitude, ele fala de carreira, ele fala de planejamento financeiro, e isso é importante para a gente em qualquer momento da vida, né? Homens ou mulheres. O ponto, ele acabou indo para o lado de escrevermos para mulheres por um detalhe muito curioso. Eu leio muito, tenho uma estante com bastante livros lá em casa, mais de 500 livros. E na época, tinha uns 350 livros, a gente falou, vamos escrever um livro de planejamento financeiro, de educação financeira. Eu e Darla, que somos profissionais do mercado financeiro, vamos escrever um livro de planejamento financeiro. E aí a gente escreveu para o público em geral. Quando eu olhei, eu estava trocando de estante, eu tinha pedido para o marceneiro fazer uma estante maior lá em casa, então eu tirei meus livros, estava limpando, e eu observei que nos meus livros, eu tinha pouquíssimos livros escritos por mulheres. Eu tinha 350 livros mais ou menos, eu tinha 32 livros, se não me engano, escritos por mulheres. E quando eu fui olhar quantos desses eram de negócios, menos ainda. Então foi aí que a gente teve o start de falar, cara, a gente precisa escrever algo para mulher. Para a mulher, para que essa mulher, quando ela chegue na livraria e busque o livro, ela se identifique. E outra coisa, né, eu e Darla, enfim, as duas temos histórias assim super bacanas. A Darla também mudou de carreira, muito interessante, fez letras, depois foi para o mercado financeiro. Então eu acho que o livro ele traz uma mensagem muito real. Não tivemos facilidades, tivemos trajetórias, né, que ali a gente teve que trabalhar com muito protagonismo, tivemos que ter atitude, protagonismo para a gente chegar onde a gente chegou. Então o livro, eu acho que ele mostra muito que é possível e que independe do seu momento, do que você tem de oportunidade agora, você tem que começar. Não importa a idade que você tem, não importa
o momento financeiro que você vive, é você pegar o que você tem hoje e começar a perseguir os seus sonhos. Eu acho que é essa mensagem que a gente quis trazer com esse livro. Muito passou, viu, Carol? Porque, além de tudo, você consegue ler de um jeito rápido, sabe? É uma leitura gostosa, rápida e dá para sentir esse sentimento de vocês pra gente, né? Eu falo gente porque eu não sou uma especialista no assunto, então realmente vale muito a pena para você que está mudando de carreira, que está empreendendo, né? Que não manja desse assunto. É um livro, assim, tem que ter, né? E continuando, a gente chegou lá naquele momento da tua carreira que você estudou pra caramba. Hoje de manhã você me falou uma coisa que me marcou muito, eu até anotei aqui. Toda vez que você tinha um objetivo dentro da tua nova carreira, porque, né, você estava ali 2, 3 anos galgando o teu espaço, você começava a estudar para a próxima meta. Eu achei isso muito interessante. Tipo, você sabia que você ia precisar do CFP, que é uma certificação para quem trabalha nesse segmento, não tinha ainda, super novinha ali, né, galgando. E aí você começa a estudar, conta um pouquinho mais sobre esse planejamento, né, você olhando sempre para o futuro e já se organizando, porque você fala disso no livro também, né? Sim, tem um texto, inclusive, que eu falo sobre isso, né, que na hora que a oportunidade passar, você tem que estar com o ticket na mão. E acho que isso pautou muito a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa, acabei desenvolvendo essa habilidade de olhar para frente, de às vezes até sair da situação, olhar a situação meio de fora e planejar ali, olhar tendências, o que pode acontecer. Então, trazendo para o que a gente falou hoje, né, no exemplo que eu estava contando, o meu profissional, eu tinha acabado de entrar, acabado de trocar de empresa, né, tinha acabado de ir para o Itaú, para uma área de investimentos, né, como consultora de investimentos. Na ocasião, eu entrei em janeiro no banco, em março eu fiz um curso que o banco falou, olha, você agora é especialista de investimentos, a gente precisa que você tire a certificação CEA. Falei, perfeito, fiz o curso, tirei a certificação. E aí no final daquele ano, no segundo semestre, ali por volta de setembro, mais ou menos, agosto até eu comecei a pós. Em agosto, setembro, eu comecei um MBA e fiz o primeiro módulo dessa certificação, que é o CFP, que é o Financial Planner, né, que é o planejador financeiro, uma certificação internacional, que na época que eu fiz, uma curiosidade que eu não te contei, a gente tinha, quando eu tirei o CFP, quando eu concluí meu CFP, eram 1.500 profissionais no Brasil que tinham essa certificação. Não, ninguém. E aí, o que acontece? O que eu fiz? Eu tinha acabado de entrar no banco, só que eu já sabia onde eu queria chegar. O meu sonho grande, eu queria ser banker, né? Então eu falei, eu quero ser banker. E para eu ser banker, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, exigência, eu preciso ter o CFP. Todo mundo que trabalha em private bank tem que CFP. ter. Então eu falei, vou começar agora, porque é uma prova que eu posso fazer por módulos, vou fazendo com calma. Obviamente, os primeiros módulos que eu fiz, Previdência e Seguro de Vida, que eu já tinha essa base do início da minha carreira, e fui fazendo planejamento sucessório, planejamento tributário, fui fazendo cada módulo. Essa prova, na época, ela era 2 vezes por ano. Então, um semestre eu fazia um módulo, fazia 2, aí no outro semestre fui fazendo aos poucos, de modo que o que aconteceu? Eu tirei o meu CFP antes desse momento chegar. Então, eu depois tive uma oportunidade de ser promovida, aí o MBA fez toda a diferença, por isso que eu sempre falo assim, você tem que guardar dinheiro, mas para você ganhar mais, você precisa, né, para ganhar mais, se especializar mais. Você tem que investir em você, investir em conhecimento. Então, assim, para você guardar dinheiro, primeira coisa, para você guardar dinheiro, você precisa ganhar mais. Porque se eu ganho mais, eu vou conseguindo ter dinheiro que sobre, entre aspas, porque eu tenho que separar uma quantia sempre antes. Se eu deixar para sobrar, não sobra nunca, né? Nunca. Se eu deixar para sobrar, não sobra nunca. Mas se eu ganho mais, eu consigo guardar mais. Já a primeira coisa certa do investimento ali, né? A primeira metodologia. E para eu ganhar mais, o que eu faço? Eu me especializo. Então, sempre investir muito em conhecimento e em tirar essas certificações ou fazer um curso. Outro exemplo, em 2017, quando eu virei banker, que era o sonho da minha vida, né? Eu virei private banker em 2017, eu tinha acabado de fazer um curso, que eu fiz uma imersão no Vale do Silício.
Você só investiu em você. Eu só tô ouvindo você falar que investiu. Do momento que você sai da educação física até o momento que você atinge o seu objetivo, que era ser banqueira, banker, né? Exatamente. Você só investiu em você. É impressionante. Exato. Não Então, tem segredo. não tem segredo. E é muito curioso porque, assim, quando você olha para trás, pega a foto de hoje, né? Agora, eu acabei de entrar no meu período sabático, a gente vai falar sobre isso, mas pega a minha foto até o final do ano passado. Você viu lá, diretora executiva, né? De um banco de investimento. Você fala, caramba, ficou num patamar que você acha que é inalcançável. Mas isso daí foi uma trilha de 16 anos. 16 anos onde estudei muito sábado. Agora estou estudando. Sim, né? é. Estou no meu sabático, estou fazendo mestrado, estudando quinta, sexta e sábado, o dia inteiro. Venho do Rio de Janeiro para São Paulo para estudar. Faço uma parte do curso online também, vou ter cursos no exterior também, por causa do mestrado. Então, é aquilo, você tem que entender que você vai abdicar em algum momento de alguma coisa para você crescer. Não adianta eu chegar, me formei, aí agora eu quero já sentar na janela, não vai acontecer. E acontece muito isso, Carol. Eu vejo muito isso. A pessoa entrou ontem no curso, começou, já quer... Gente, calma. Existe É uma construção. É uma construção. Você vai construindo isso aos poucos e a coisa vai crescendo, né? Vai tomando forma. Não existe milagre, né? Não existe. Então é isso. É uma dedicação, um esforço ali e investir em você. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Essa frase é uma das melhores que eu conheço. Peraí, calma. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Depois eu te dou quem é o autor. Mas é uma frase conhecida. E é verdade. Agora ficou Carol Campos. Mas é Carol Campos não. Depois eu te passo o autor. Muito bom. Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção também. Eu ainda não estou em sabático. O meu sonho é estar em sabático. O seu sonho era ser banker, o meu é estar em sabático. Eu tenho algumas amigas em sabático, assim como você também. E o que você... Claro, né? Você botou sempre a meta ali na frente, falou, eu quero ser banker. Aí agora você deu uma pausa, né? Me conta... Por que você deu essa pausa e como você conseguiu? Porque você já contou para mim, mas eu queria que as pessoas, né, soubessem dessa conta que eu achei extremamente interessante, né? Dos anos, né? Trabalhar para você. É sensacional. Eu aprendi com vocês. Que ótimo. Olha, frutos do Geração de Fazedoras e nossas conversas. Que legal. É exatamente isso. Assim, eu tô vivendo um momento de pausa. É muito estranho quando eu falo isso para as pessoas. A gente aqui no Brasil ainda não tem esse hábito, né, de um sabático. Aí, até quando eu falei com os meus pais, mas agora me desliguei do banco, enfim, agora eu não vou trabalhar por um período, eu quero dar uma pausa. Uhum. E eles olharam para mim, mas não vai trabalhar mais? Mas como é? Né? As pessoas ficam um pouco assustadas, se preocupam, né? Mas você é muito nova, né? Como é que você vai fazer isso? 41 anos de idade? As pessoas se assustam. Então, primeiramente, né, eu entendi o porquê da pausa. Eu comecei meu mestrado no ano passado, voltar para a vida acadêmica, né? Voltar a estudar, voltar para a sala de aula, tem me feito muito bem. Eu acho que tem trazido reflexões muito importantes quando você volta para esse ambiente de estudo intenso, né? Porque é um ambiente de estudo intenso você fazer o mestrado. Tem trazido reflexões muito importantes para mim sobre carreira, sobre vida corporativa. Então, isso abriu muito a minha mente e eu tive questões também pessoais na família de saúde, questão minha de saúde também, né? Minha esposa. Que te fez parar, né? Minha esposa, em 2021, teve câncer de mama, um câncer muito agressivo. Isso faz você refletir muito sobre a vida. Eu acho que eu vim numa sequência, assim, de reflexões sobre a vida muito grande. Primeiro, a gente teve a pandemia em 2020. Uhum. Eu trabalhava em 2019 igual uma louca. Era workaholic, louca. Aí 2020 chegou e eu fiquei em casa roendo as unhas, boiando. Aquele desespero, a gente teve que pegar aquele joguinho, aquele Nintendo Wii, por causa do tênis. Uhum. Aí eu não podia ir pra rua ainda, as quadras estavam todas fechadas, eu jogava videogame com aquela raquetinha do Nintendo Wii dentro da sala. Pegou lá na minha sogra pra ficar jogando pra poder ter alguma paz e assistindo televisão, né? Foi uma coisa assim, num primeiro momento, assustadora. Pra mim que tem esse hábito de estar muito na rua, comercial, estar ali na ponta com o cliente, falar com o cliente pela internet é muito diferente. Então, 2020 já foi um momento da gente repensar a vida. 21, logo no início do ano, diagnóstico dela. Foi um ano que a gente viveu ali com intensidade para a recuperação dela.
Então, de novo, você repensa sobre a vida, que você fala assim, caramba, ela poderia ter ido embora com 40 anos. Super jovem. E aí você fala, caramba. E eu, na sequência, acabei, né, por todo o emocional, todo esse estresse que a gente viveu, eu acabei desenvolvendo artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. E aí, o que acontece? Até eu conseguir encontrar também a medicação que me equilibrava, demorou. Então, pra mim, a palavra saúde ficou... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A saúde ficou em primeiro lugar. E aí eu falei, eu acho que é esse momento de eu parar, de eu reorganizar, de entender como é que eu quero a minha vida daqui pra frente. Então a pausa vem por causa disso. E tá sendo ótimo, tô jogando muito tênis, a gente jogou hoje de manhã, né? Maravilhoso, né? Enfim, é o que eu falei, que agora a minha vida é estudar e jogar tênis. Ai, que delícia, Carol. Tô meu gostando. Trabalho tá atrapalhando meu tênis, eu tô com um problema, eu acho que eu tô invertida. E aí, tudo isso só foi possível, né? Eu tô podendo agora me permitir essa pausa por causa de planejamento. Né? Essa é uma palavra que eu falo que é fundamental em tudo na vida. Planejar sua vida, planejar sua carreira, planejar suas finanças. Tudo exige planejamento. Então, como eu já fiz esse planejamento lá atrás, porque dinheiro para mim é liberdade, eu queria conquistar a minha liberdade financeira, o que eu pensei ali? Eu falei, eu tenho que começar a guardar. Primeiro foi para eu ter reserva para 6 meses. Hoje eu tenho 6 meses de salário guardado. Hoje eu tenho 1 ano de salário guardado. Né? E aí eu comecei a contar o meu dinheiro em anos. É isso que a Lorena falou, que eu faço. Eu olho quanto que eu tenho hoje de dinheiro e falo, esse dinheiro aqui, dadas as minhas despesas, ele vai durar X anos. Sensacional, Carol. Isso te dá uma tranquilidade para você tomar decisões na sua vida que assim, sabe? Uma outra coisa que eu falo no livro, você pode ganhar muito bem, que bom, aproveita para guardar mais dinheiro, mas não aumenta tanto o seu padrão de vida. Porque senão, conforme você ganha mais, você aumenta tanto o seu padrão, daqui a pouco você não tem reserva nenhuma e o seu padrão tá lá no alto. Perdeu esse emprego, o que você faz da vida? É uma boa dica também, né, Carol? Aumentou, né? Tenta deixar como se fosse um gap, um espaço. Sim. Antes de aumentar o padrão, né? Espera esse colchão que você chama em anos, que eu acho sensacional. Todo mundo fala de 6 meses, né? Você vê aí os gurus das finanças e eu acho engraçado que você fala em anos. Então eu tenho, sei lá, 10 anos de salário garantido para eu sobreviver. Gente, é quase uma aposentadoria. Você pode aposentar com esse pensamento, de verdade. Então, exatamente. E o pensamento da independência financeira, porque assim, a liberdade financeira é eu ter um dinheiro que me permite escolhas, como eu agora estou no meu sabático. Perfeito. A pausa. A independência financeira significa que eu não preciso trabalhar nunca mais. Que o meu dinheiro, ele vai remunerar de forma que vai pagar todas as minhas contas e eu tenho uma perpetuidade. Isso é independência financeira. Né? Você criar um patrimônio que vai te dar essa perpetuidade. Então, assim, é muito importante pensar nisso, porque te estimula muito. Você começar a olhar o seu dinheiro e você falar assim, poxa, eu já tenho aqui, caramba, eu já tenho equivalente a 1 ano, já tenho equivalente a 2 anos. Às vezes você está num emprego que você não está tão satisfeito. Às vezes você quer se mudar para ficar mais próximo do trabalho, da sua vida, enfim, várias coisas que você pode querer. Uma viagem, e você olha e fala assim, caramba, não, mas eu tô guardando dinheiro e eu não quero gastar com isso ainda. O que acontece? Também, isso é outro ponto importante, você tem que viver o agora, não deixar tudo para depois. Isso foi uma coisa que a pandemia e 2021 me ensinaram também. Não adianta também você guardar dinheiro, vou guardar para realizar lá na frente algo. Você tem que viver isso, fazer pequenas concessões, pequenas realizações, né, ao longo dessa jornada, até para que você consiga. Então, saber que você tem essa reserva financeira de X anos, etc., te dá uma tranquilidade de falar assim, opa, eu vou realizar esse sonho aqui agora, porque eu tenho hoje uma reserva de tantos anos que me permite fazer isso com tranquilidade, né? Como eu comentei ali, de repente de mudar de emprego, ou mudo, vou para um apartamento, vou para uma situação agora que está mais próximo do meu trabalho, é mais caro, mas ok, eu tenho uma reserva. De novo, dinheiro te dando liberdade de escolha. Né? Você ter essa liberdade de transitar e fazer aquilo que está sendo melhor para você naquele momento e que vai ser melhor para você no futuro também. Né? Porque a gente tem que planejar
hoje para viver bem e tranquilo amanhã, né? Assim como você tá hoje, né, amiga? Que maravilhosa, de sabático, dando aula, fazendo o que ama, né? Cuidando da casa, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde. Com certeza. Se dando de presente uma manhã de segunda-feira jogando tênis. Exatamente. Em São Paulo. Você é carioca, mora lá e tal. Meu, que coisa mais gostosa do que chegar nessa fase bem saudável, com a sua família, do jeito que você ama e com as suas finanças em dia, né? É isso aí. E agora vem aí os próximos passos, os próximos projetos, né? Eu quero isso, essa ia ser minha próxima pergunta. Eu quero saber quais são os seus próximos projetos, o que você tem em mente aí para esse ano de 2022, está no comecinho ainda. Sim, é o que eu falei. Nesse primeiro momento, eu estou me permitindo ter várias ideias, vários insights. Estou me permitindo, como falei, né? Estudar e jogar tênis. E ver os amigos e estar com a família e curtir. E com isso eu acho que várias ideias vêm nascendo. Sem dúvidas, o livro, né, foi lançado em novembro do ano passado, então começou agora, né, o Brasil é depois do carnaval, então agora começou aí a rodada, tenho feito algumas palestras, falado sobre o livro, falado sobre carreira, estudado também. Então tem tomado um pouco do meu tempo, mas já começo a pensar aí para o futuro, né? Eu ainda não estou com nada definido, mas acho que esse momento que eu estou agora, enfim, né, refletindo bastante, vai me conduzindo aí para um caminho de compartilhar conhecimento, que é algo que eu gosto muito e tenho tido a oportunidade agora de fazer com mais tempo. Sua cara, viu? Eu acho que é sua cara, assim, muito doadora, muito fazedora e muito, né, de entregar. É muito você. Gosto desses planos, hein? Carol, me fala, assim, uma última coisa pra gente encerrar, que é algo que a gente sempre conversa aqui com todas as nossas convidadas. Se você pudesse, né, em poucas palavras, contar pra gente qual foi o maior desenho da tua vida. Desenho no sentido figurativo, óbvio, né? O que você desenhou que você fala assim, isso aqui eu desenhei, eu tenho orgulho, né, de ter feito esse desenho? Maravilha. Eu vou aí como o meu querido Frank Sinatra, né? Que eu amo Sinatra. The best is yet to come. Para mim, o melhor ainda está por vir. Ainda está por vir. E eu acho que eu falo inclusive isso no livro, né? E é realmente um desejo sincero. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu tinha o sonho de guardar R$1 milhão, né? Naquela época a gente falava muito sobre ser milionário, então meu maior sonho, quero ser milionária, né? O Gustavo Cerbasi autografou o livro dele para mim, Rumo ao Seu Primeiro Milhão. E foi muito legal porque eu tive a oportunidade de depois encontrar com ele quando eu já tinha escrito meu livro e falar para ele, naquela vez você assinou para mim e eu falei, meu sonho era ter o primeiro milhão. E hoje o meu sonho é ser como você, uma pessoa que vai impactar mais de 1 milhão de pessoas. Maravilhosa. Então esse é o meu propósito hoje, isso está no livro. Eu acho que ser milionário, né, no novo conceito é isso. Você ser uma pessoa que conseguiu impactar positivamente a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Se a gente conseguir levar essa mensagem no livro, em palestras, no Instagram, enfim, quando estou ali conversando com as pessoas, aí eu fiz a diferença. Maravilhosa, é um desenho para o futuro, então, né? Estamos falando de futuro, o que está por vir. Maravilhosa, Carol. Muito obrigada por dividir um pouco não, muito da sua história, da sua intimidade com a gente. Eu tenho certeza que assim como impacta na minha vida, vai impactar na vida de muitas alunas, né? Mulheres que estão aqui, a maioria somos em mulheres, dentro da comunidade do Joalheria 360 e todas em busca de inspiração, né, dessa mulher maravilhosa. Obrigada! Um prazer, obrigada. Espero que inspire, né, que a gente possa inspirar, porque eu acho que a motivação vem de dentro de cada um. Então, o que eu faço hoje é buscar inspirar para que as pessoas busquem ali ser as protagonistas das suas histórias. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada, Carol. E para você que está aí, não esquece de inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com uma amiga, uma pessoa que você acha que faz sentido esse conteúdo incrível da Carol. E não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativo lá, para sempre que entrar um novo vídeo no canal, você tá aí ligado no nosso conteúdo, tá bom? Obrigada, beijo, obrigada, Carol. Arrasou!